Não. Tá tranquilo. Beleza. Então tá. Toda vez agora, então, nosso objetivo agora é encontrar condições para diagonalizar uma matriz A, ou seja, para identificar uma matriz P invertível e uma matriz D diagonal, de modo que vale a igualdade. P a menos 1 AP é igual a D, ok? Então, essas matrizes P e D, elas têm que satisfazer algumas condições. Bom, então vamos lá. A diagonalização de matrizes, ela vai ser útil para manipular equações matriciais, por conta daquilo que eu acabei de explicar para vocês, que computacionalmente ela pode simplificar os cálculos. Aí nós veremos isso também, que é uma aplicação da diagonalização de matrizes, lá no finalzinho da matéria dessa terceira prova, na hora de identificar uma cônica rotacionada. Então, no devido momento, eu vou explicar isso para vocês. Beleza. Então, vamos agora. Lá na gravação da aula e no material escrito, eu fiz uma continha bem detalhada para a gente buscar condições para diagonalizar uma matriz A. Então, nem sempre a matriz A é diagonalizável. Então, a gente vai buscar matriz P invertível, ou seja, de modo que o determinante dela seja diferente de zero, e uma matriz D diagonal que satisfaz P a menos 1 AP é igual a D. Só que essa relação P a menos 1 AP é igual a D, se a gente multiplicar por P à esquerda, a gente chega à conclusão que AP é igual a PD. Então, partindo dessa relação AP é igual a PD, a gente faz umas continhas e chega nesse teorema. Esse teorema é o que nos dá a condição de que a matriz A é diagonalizável. Então, segundo esse teorema 1, uma matriz A quadrada qualquer, ela vai ser diagonalizável se e somente se, quando ela possui M autovetores Li. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz A 2 por 2, essa matriz A é diagonalizável? Diagonalizável? Se somente se A possui 2 autovetores Li. Uma matriz A 3 por 3 é diagonalizável? Se somente se o quê? Se ela Tiver possui três 3 vetores ali. autovetores. 3 autovetores Li. Sempre tem que ser Li. Porque uma matriz A possui infinitos autovetores. Mas dentre esses infinitos, se a matriz A for de tamanho 2 por 2, tem que ter 2 Li. Se a matriz A for de tamanho 3 por 3, dentre esses infinitos autovetores, tem que existir 3 deles Li. Ou seja, 3 deles que não são coplanares. Ok? Ok. Beleza. Aí, quando a gente segue esse raciocínio aqui do teorema 1, vamos supor que a gente tem uma matriz A, M por M. Então, uma matriz A, M por M é diagonalizável? Se somente se A possui quantos autovetores ali? M. Uhum. Aí vamos supor que esses autovetores Li, eu vou chamá-los de V1, V2, Vm. Ok? Ok. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui, só para ficar fácil de visualizar. Vamos supor, então, que a gente tem uma matriz A e que a gente calculou
Matriz AM por M. A gente calculou os autovalores dela. Suponha que ela tem K autovalores. Aí, esses autovalores, suponha que eles são associados, aí a gente calcula os autoespaços dele. Então, suponha que o autoespaço associado ao lambda1, ele seja gerado pelos vetores V1 e V2, que são LI, não são paralelos, então eles formam um conjunto LI. Suponha que o autoespaço associado ao lambda2 seja gerado pelo autovetor V3. E assim por diante. O autoespaço associado ao lambda_k seja gerado pelo autovetor Vm. Suponha que a gente tem essa situação. Aí, essa matriz aqui, tem um teorema que fala que... Depois eu volto para esse teorema aqui. Jane, Oi, eu tô com um pouco de dificuldade na definição de autoespaço. autoespaço. Tá. Tipo assim, como eu consigo... Tipo assim, se eu tenho autoespaço, todos os números múltiplos deles vão ser autovetores? Sim, isso mesmo. Então, tipo assim, um vetor que é gerado por autoespaço pode ter infinitos resultados, não? Então, e por isso que a gente sempre tem infinitos autovetores. A gente tem Tá. sempre Perfeito. infinitos autovetores, que para cada autovalor, a gente vai ter um autoespaço, que pode ser uma reta que passa pela origem, um plano que passa pela origem. Sempre tem infinitos vetores, autovetores associados a um dado autovalor. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo numérico para a gente discutir isso. Tá Tranquilo. bom? Bom, então nesse caso, olha, a gente, a partir da matriz A, a gente calculou os autovalores, e a partir desses autovalores, a gente calculou os autoespaços. Foi a matéria da semana passada. O que a gente, supondo aqui que A é diagonalizável, então ela possui M autovetores LI. Então, neste caso, nós podemos escrever PA menos 1 AP é igual a D, em que a matriz P, as colunas dela são formadas por esses autovetores LI. E a matriz D é uma matriz diagonal. Quem vão ser os elementos da diagonal principal dessa matriz D? Os autovetores que... Os autovalores, né? autovalores que deram... como é que fala? Isso. Fizeram existir os autovetores. Isso mesmo. Então, por exemplo, aqui, olha, associado ao lambda1, a gente tem os vetores V1 e V2. Então, se V1 está na primeira coluna, a gente coloca o lambda1 aqui na primeira entrada da diagonal. O V2 está na segunda coluna. Ele também é associado ao alto valor lambda1. Então, ele aparece aqui no segundo. E assim por diante. O VM está na última coluna, então o último elemento da diagonal principal vai ser o lambda_k. Então, a gente sempre tem que obedecer essa ordem. Se eu trocar o V2 com o VM de lugar, então eu tenho que trocar o lambda2 com o lambda_k de lugar. Ok? Ok. Então, é Ok. essa a regra. Essa é a receita do bolo. A partir de uma matriz A, a gente diagonaliza, ó, a gente calcula os autovalores e os autoespaços. Se a gente identificar M autovetores LI, então a matriz A, M por M, será diagonalizável. Ou seja, a gente pode escrever PA menos 1 AP é igual a D, onde a matriz P, que é invertível, é formado pelos autovetores LI. Como essas colunas de P são LI, então determinante de P é diferente de zero. Isso garante que ela é invertível. E essa matriz D, a gente constrói uma matriz D diagonal formada pelos autovalores. Então, a partir de agora, a gente vai fazer essa construção numérica, tá bom?
tem um resultado que fala autovetores associados a autovalores distintos são LI. Então, por exemplo, se a gente tem essa matriz A, a gente calculou os autovalores e os autoespaços. Aqui, olha, o V3, ele é associado ao lambda 2, que é diferente do lambda 1. Então, aqui, olha, o V3, ele é um autovetor que está associado a autovetores diferentes do... O V1 e o V3 são autovetores associados a autovalores diferentes. Então, o conjunto formado por V1 e V3 é LI. É isso que está falando aqui o teorema. Mas vamos fazer conta, gente. Eu quero começar dessa letra C. Então, vamos lá. Vamos diagonalizar essa matriz A. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer para diagonalizar uma matriz? A gente tem que calcular aquele que a gente faz determinante, aí Isso, polinômio característico, Isso, né? Então, como que a gente calcula o polinômio característico de A? A gente pega a matriz aí, fica 1 menos Isso. lambda 0, 0, 0, 0, 1 menos lambda. Ótimo. Aí, qual que é o determinante dessa matriz? Vai ser 1 Ela é menos... diagonal. 1 menos lambda vezes 1 menos lambda menos 0. Isso. Matriz diagonal. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal, né? Ok. Quais são os Não precisa autovalores? nem subtrair os... Não, inversa, nem não? precisa. Porque, como ela é diagonal, vai dar 0 quando subtrai, né? Entendi. Quais são os autovalores dessa matriz A? Vai ser 1? Não, pera. Aí tem que fazer aquela... vai ter que fazer P de lambda igual a 0, né? Isso. Estão divisor de fazendo lambda, P aí de vai... lambda. Pode falar. Não, aí você teria lambda Aí, eu acho elevado a que 2 menos 2 lambda. Aí, pera. Mais 1. Você nem precisa abrir essa conta. o Olha, 1 vai ser AB igual a 0 implica que A igual a 0 ou B igual a 0, não é? Sim. Então, 1 menos lambda vezes 1 menos lambda implica que 1 menos lambda é igual a 0 ou 1 menos lambda é igual a 0. Então lambda é igual a 1. Isso. É porque eu pensei como teria, tipo, sendo uma matriz 2 por 2, teria que ter 2 lambdas. Aí por isso que eu... É porque esse lambda igual a 1, ele é raiz desse polinômio de multiplicidade 2. Ele é raiz desse polinômio 2 vezes. Ah, tá. Então, neste caso, o único alto valor dessa matriz A é o lambda igual a 1, certo? Que é a única raiz do polinômio característico. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, agora nós vamos calcular os autoespaços dessa matriz A. Então, o único alto valor é o lambda igual a 1. Então, o que a gente tem que resolver? A gente tem que substituir lambda, né? E fazer pelo método de Gauss. Sim, tem que subir lambda por 1 e subtrair. Então, a gente vai colocar o A menos lambda I, x igual a 0, né? Que a gente vai resolver esse sistema, só que substituindo o dado lambda, que neste caso é 1. Então, vamos escrever essa matriz. A menos 1i. A menos lambda i é essa matriz aqui, ó. Basta substituir aqui o lambda igual a 1, né? Já vai ser uma matriz nula, no caso. Vai ficar uma matriz nula? Vai. 1 menos 1, 0. 0, 0, 0, isso. Ai, gente, eu fui inventar esse exemplo aqui achando que eu estava... Eu queria inventar um exemplo de matriz que não é diagonalizável, mas tudo bem. Essa matriz aqui vai ser. Peraí. Matriz nula é uma matriz Gente, diagonalizável? desculpa.
eu queria inventar, meu exemplo, eu queria um zero aqui. Desculpa. Vamos fazer com o meu exemplo, só para... Vamos. Vamos Tranquilo. começar tudo de novo. Com essa matriz aqui com um zerinho, tá bom? Então, aqui vai ficar Vai Não ficar é melhor zero, ser né? 2, não, porque se for Zero 0 vai menos- ficar. Zero. Ah, é menos lambda, tá certo. Eu achei que ia ser Ah, 0. verdade, verdade. Eu achei que ia ser é 1 menos lambda vezes 0, não. É menos. Não, mas vai dar zero. Não, mentira, não vai dar. Não, vai dar não, porque vai ser 1 É. menos lambda vezes menos lambda. Aí Eu vai tô querendo ser. mudar de novo. Desculpa, gente, mas é Aí porque vai eu tô ser querendo raiz de chegar 2 em a lambda. que não é diagonalizável, tá? Por isso que eu tô mexendo aqui. Acho que agora não vai ser, ó. Então, agora, ó. A menos lambda i. Aí o determinante aqui é uma matriz triangular. Qual que é o determinante? Pra ser triangular não teria que ser 0, não? Triangular, todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal É só são nulos, né? Ah, tá. Então o 0 ali em cima. Só um minutinho. Deixa eu só criar aqui uma matriz que... Tranquilo. É porque essa aqui também vai ser diagonalizável. Só de bater o olho eu já sei. Só um minutinho. Estou aqui na calculadora de matrizes, só para eu criar uma aqui. Será que se eu colocar um aqui? Acho que se eu colocar um aqui vai ser. Vamos lá. Vamos ver. Deu certo. Consegui uma. Isso, 1, 0, 0, 1. Essa matriz aqui, ela não é diagonalizável. Por isso que eu troquei, tá, gente? Porque eu quero mostrar para vocês que existem matrizes que não são diagonalizáveis. E depois a gente faz exemplo de uma que é. Então, primeira coisa, calcular o polinômio característico, é o determinante de A menos lambda I. Vou só consertando aqui. Aí, essa matriz daqui, ela é triangular, olha. Todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Qual que é o determinante de uma matriz triangular? A diagonal principal. Isso, produto dos elementos da diagonal Isso. principal. Beleza. Aí, as raízes desse polinômio característico são os autovalores. Então, neste caso, essa matriz só tem um alto valor. Aí, para esse alto valor, a gente vai calcular o alto espaço. Então, para calcular o alto espaço, a gente tem que fazer A menos lambda I, x é igual a zero. Então, o lambda aqui é 1. Então, a gente vai substituir. Como que fica essa Vai matriz? ser 0, 0, 1, 0. Isso. Ótimo. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, a gente utiliza o método de escalonamento de Gauss-Jordan. Aqui já está escalonado, né? Jane, eu vi um Oi. método na internet que a pessoa, em vez de fazer escalonamento de Gauss-Jordan, ele pega o jeito que tá, tipo assim, e passa x, y e z, no caso, e cria uma chave. Tipo, não sei o que é Resolve o igual a zero. sistema. Está É resolvendo isso, o sistema. sistema, de qualquer Pode modo. fazer isso? Pode. Dá certo. Eu gostaria que usasse só o Não, Gauss-Jordan para a tranquilo. gente Eu praticar. também achei mais prático fazer de Gauss-Jordan. Então, aqui, olha, a matriz aumentada. Lembrando que a primeira coluna são os coeficientes de x, quando a gente transforma em sistema, né? E a segunda coluna, os coeficientes de y. Beleza. Professor, Oi. não tem problema se deixar essa linha nula em cima, não? Ah, é. Então, só para ficar na forma escalonado reduzido, bem lembrado, a professora já ia não escalonar o Gauss-Jordan, ia só escalonar. Agora sim está escalonado reduzido, né? Ótimo. Qual que é o conjunto solução? X é igual a zero e Y pertence a zero. Y é variável livre, isso mesmo. Que olha, tem pivô no X e o Y é variável livre. Beleza. Então, com base nisso, esse conjunto de vetores X
que satisfaz esta equação para o alto valor lambda 1, então, esse conjunto de vetores x, xy, que satisfaz essa equação, vai nos dar o alto espaço de A associado ao lambda igual a 1, ok? Então, por isso que o alto espaço de A associado a esse lambda 1, ele vai ser o conjunto de vetores xy que satisfazem esse sistema. Então, neste caso, a gente tem 0 e y, onde y é uma variável livre, certo? Certo. Então, neste caso, olha, esse alto espaço W lambda 1, ele é dado por todos os vetores xy que podem ser escritos como um número real vezes esse vetor. Então, me fala um conjunto gerador desse alto espaço. O próprio 0, 1. 0 e 1. Isso. Então, ele é o gerado por esse vetor 0 e 1. Professor, Ok? Oi, pode falar. na lista, eu até esqueci de perguntar isso antes de mandar, isso aí pode estar errado. Mas porque, tipo assim, era até o que acho que o Pedro tinha falado na aula, alguma coisa assim. Pedro, professor, né? Uhum. Aí, tipo assim, ele falou que os autovetores são todos os vetores não nulos associados a esse autoespaço. E eu deixei Isso. isso na lista. Eu pus exatamente isso. Tá certo isso? Certíssimo, Tá beleza. certíssimo. Porque o autoespaço inclui autovetor nulo. E, por definição, o autovetor não pode ser o vetor nulo. Tem que ser vetor não nulo, que é a solução dessa equação. Ok? Você pode repetir para mim de novo essa frase? Posso sim. Aqui, olha, esse autoespaço, ele é o conjunto... Vou desenhar aqui, aí depois eu explico isso de novo. Olha só, é o conjunto dos vetores que são dados por um número real vezes esse vetor 0 e 1. Então, tá aqui, ó, o vetor x igual a 0, y igual a 1, esse vetorzinho vermelho. Se eu fizer o y igual a 0, então vai ficar 0 vezes esse vetor, dá o vetor nulo. Se eu fizer o y igual a 1, dá esse próprio vetor. Se eu fizer y igual a 2, dá esse vetor aqui para cima. Então, à medida que eu variar esse númerozinho y real, a gente obtém toda essa retinha aqui, olha, que é uma reta que passa pela origem na direção desse vetor 0 e 1, concorda? Deu para entender isso ou não? Sim. Deu sim. Eu só não entendi a parte do nulo. O que você tinha falado? Aí, é porque aqui, esse conjunto, que coincidiu com esse eixo y, ele contém todos os vetores dados por y vezes o vetor 0 e 1. No caso particular, em que esse yzinho é 0, olha, 0 vezes o vetor 0 e 1 vai dar o vetor nulo. Então, esse autoespaço é o conjunto de autovetores da matriz A associado ao lambda igual a 1, somado com esse vetor nulo. Porque o vetor nulo Tá. não é chamado de autovetor. Então, esse W lambda 1, ele é formado por todos os autovetores e, além disso, ele também contém o vetor nulo. Ok? Ok. Então, sempre que a gente tem um autoespaço gerado por um único vetor, esse autoespaço é uma reta que passa pela origem na direção desse vetor. Ok? Então, me fala. Esse autoespaço de A, ele contém infinitos vetores, né? Porque para cada valorzinho de y, ele vai nos dar um vetorzinho aqui nessa reta. Mas, dentre esses vetores, quantos autovetores LI esse autoespaço contém? Aí foi aquela Foi aula que só você ele, deu né? que eu já É, Só um, é. Só um. Só só um. um. Porque todos os outros vetores são paralelos a ele. Aí já vão formar vetores, conjunto de vetores LD. Então, essa matriz A, ela possui um único alto valor, e esse único alto valor, ele contém um único alto vetor LI. Só que a matriz A é 2 por 2. E Precisa aí? de no mínimo 2. Então ela não é diagonalizar. Isso. Portanto, esta matriz aqui não é diagonalizável. Ela teria que ter ou
dois autovalores Exatamente ou um dois. autoespaço que gera dois... Gerado por dois autovetores ali. Isso. Então, tipo, o gerado ia ter que ser, tipo, exemplo, um vetor, uma matriz 0, 1, mais, sei lá, 1, Isso, 4. tinha que ser gerado por exemplo. dois vetores. Por um V1 e um V2. Professora, tem E como, aí tipo seria um assim, plano e não uma reta. Ok? tem como, tipo, vamos supor, você tem dois autovalores e aí você tem três autovetores? Tem sim. E de qualquer jeito também não dá, né? Para diagonalizar. Aí sempre tem que olhar o número de autovetores LI e o tamanho da matriz. Tá bom? Mas aí, Nós vamos tipo, fazer os outros exemplos aqui agora. Só uma dúvida antes. Aham. Então, G01 é o autoespaço e 01 é o autovetor? Isso. Esse tá. G01 é esse autoespaço aqui. Entendi. Ele é o conjunto de múltiplos desse vetor 0 e 1. Então, ele contém Então, todos os autovetores e também contém o vetor nulo. entendi. E esse vetorzinho, que eu vou chamar de V, que é o vetorzinho 0 e 1, ele é um exemplo de um autovetor de W. O vetorzinho 0 e 2, que é quando o y é igual a 2, também é um exemplo de autovetor de W lambda 1. Entendi. Essa era a minha dificuldade. Tipo assim, como que eu encontro o autovetor? Então, quando você encontra o autoespaço, já encontrou o autovetor. Isso mesmo. Entendi. Todos os autovetores têm esse formato. 0 e 20 é um autovetor de W lambda 1. E assim por diante, porque tem esse formatinho. Tá bom? Tranquilo. Ficou claro, então, essa justificativa? Aham. Beleza. Então, agora nós vamos fazer vamos diagonalizar essa matriz B, para a gente praticar. Então, VOF, toda matriz A é diagonalizável. Falso. Falso. Aí, você apresenta esse exemplo aqui, tá bom? Uhum. Mas aí eu preciso fazer as contas todas de novo, eu posso só fazer Se for fala? uma avaliação escrita, tem que provar. Se for questão só de marcar, aí eu não tenho como corrigir, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos diagonalizar essa matriz A. Então, para diagonalizar, a gente precisa calcular o polinômio característico. Qual é o polinômio característico dela? 0, porque ela é... Como é que Oi? é? Ela não é Triangular. diagonal, ela é piramidal? Como é que é a questão? Triangular. Triangular. Triangular, isso. Nossa, onde foi tudo? o cara foi na química piramidal. Nossa, Então, só que a gente fui precisa calcular o longe. determinante de A menos lambda aí. Ah, tá. Aí seria Aí vai dar certo, 0. vai dar lambda ao quadrado, lambda ao cubo. Seria 0 menos lambda, 1, Menos lambda ao 2. cubo, né? Menos lambda. Isso. Não, pulei muito passo. Então, qual que é o determinante aqui? Menos lambda ao cubo. Isso. Quais são os autovalores? 0. Certo. 0. Isso. Então, são as raízes desse polinômio característico. Então, é apenas o lambda igual a 0. Ok. Então, vamos calcular o autoespaço de A associado a esse lambda igual a 0. Então, associado ao lambda igual a 0. Professora, nesse passo já pode fazer a matriz aumentada já? Tipo, Não, escreve Tá. tudo bonitinho para você indicar o que você está fazendo, tá? Então, Aí, A cadê menos o- lambda i, x cadê o igual a... trem? Eu vou direto sem treinos. Então, vamos lá. Onde tem lambda, a gente substitui por 0. Então, qual é a matriz A menos 0e? É a própria matriz A, né? Quem é a matriz X nesse caso? XYZ. Isso, porque A é uma matriz 3 por 3. E a professora, ali você colocou menos lambda, seria 0, Ops, não? 0, isso mesmo. Obrigada. Vou dar um F5 aqui de vez em quando, que ele não atualiza.
Ok. Então, agora a gente escalona, né? A matriz aumentada, a gente vai resolver esse sistema. Então, escalonando a matriz aumentada. E aí? O que a gente tem que fazer? Na linha 2, é 1/3 de L2. É isso. Ó, Você essa podia matriz fazer também direto não vai ser também. diagonalizável. Podia fazer direto também, professora. L1 Peraí, vai só um minuto, ser. você passa um caminhão, não escutei. O quê? Fala de novo. Não, não, pode deixar, já. É que. É, eu só ia falar pra você, tipo assim, fazer direto na. Ah, tá, já aproveitar aqui, né? É. Então, vamos lá. Na L1, o que a gente vai fazer? Menos L1 2 menos L2. 2 L2. Uhum. Então, fazendo L1 menos 2 L2. E aí, tá escalonada reduzida, ok. As incógnitas, lembrando que são x, y e z. Pivô, pivô. E aí, qual que é o conjunto de solução? X X pertence aos pertence aos reais. reais, Y igual a 0 e Z igual a 0. Ok. E neste caso, qual é o autoespaço associado a esse alto valor lambda igual a 0? É o conjunto de vetores x que satisfazem essa equação daqui, né? Vai ser x100. Vamos lá. Então, é o conjunto de vetores x, y, z. O x é variável livre e o y e o z são iguais a 0, né? Estou colocando o x. Ai, que eu já tinha um exemplo de matriz que não é diagonalizável, eu perdi tempo resolvendo isso. Porque essa aqui, de novo, agora no R3. No R3, quem é esse autoespaço associado ao W lambda 0? Gerados pela matriz 100. Isso, é uma reta que passa pela origem na direção desse vetor. Quantos autovetores LI esse autoespaço possui? Só. Isso. E qual? A matriz A, de novo, só tem um alto valor e esse alto valor só tem um autovetor LI. Qual a conclusão? Ela não é Ela não é diagonalizável. Isso. diagonalizável. Eu achei que eu ia chegar. Tem que falar rápido para não contar o erro. Fala de novo, vamos ver se ela aprendeu. Diagonalizável. Aí, até você escreveu errando. Aí, eu estou escrevendo tudo errado. Vamos fazer agora um exemplo aqui dessa matriz A, então. Porque eu peguei a B achando que eu ia conseguir cumprir ou não consegui. Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos diagonalizar essa matriz. Polinômio característico, qual que é? Vai ser 1 menos... 1 menos lambda ao quadrado. Agora não vai ser 1 menos lambda ao quadrado. Não, vai ser 1 menos lambda ao quadrado. Ah, é verdade, menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, a gente precisa abrir essa continha aqui. 1 menos lambda ao quadrado é lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1, aí copia o menos 1. Então, esse polinômio característico é lambda ao quadrado menos 2 lambda. Colocando o lambda em evidência, vai ficar lambda vezes lambda menos 2, certo? Certo. Quais são os valores? 2 e 0. 0 e 2. Isso. Então, aqui, o lambda é igual a 0 e lambda é igual a 2. Então, nós temos agora dois autovalores. Essa matriz A é diagonalizável. Sabe como que eu sei? Porque essa matriz A
Porque ela é É 2 2 por por 2 e 2. tem 2 polinômios? E tem 2 Quer dizer, autovalores. 2 autovalores, isso. Isso. Tem um resultado que fala assim, é o teorema 2, eu acho. Autovetores Nossa senhora, travou aqui. Autovetores, seja uma matriz. Então, autovetores dessa matriz A associados a autovalores distintos formam um conjunto LI. Então, se nós temos 2 autovalores, os autovetores associados a eles, como eles são distintos, então vão ter 2 autovetores ali, ok? Mas tem como gerar mais Sempre com são infinitos tipo autovetores. assim, toda matriz que tiver o número de polinômios igual a base dela sempre vai ser diagonalizável, mas nem toda matriz que tem o mesmo tanto de polinômios vai ser. Você está falando número de autovalores, né? Isso. Isso. Então, se uma matriz A for 3 por 3, se ela tiver 3 autovalores distintos, ela é diagonalizável. Se uma matriz A é 3 por 3, se ela tiver 2 autovalores distintos, ela pode ser diagonalizável ou não. Uhum. Se dentre esses 2 autovalores distintos a gente conseguir obter 3 autovetores ali, ela vai ser diagonalizável. Se Aí, não nesse conseguirmos, caso, ela não terá. nesse Então, caso eu não seria que, posso tipo usar assim, como justificativa, né? Tipo, porque ela não tem, ela não é. Porque ela Não, pode aí ter. tem que fazer o cálculo mesmo do autoespaço e conferir. Ô, Não professor, odeio questão assim. professora, Oi. no caso de, tipo assim, igual, é uma matriz 3 por 3, mas ela tem 2 autovalores distintos. Aí eu vou precisar de, no mínimo, 3 autovetores. Isso. LI. E aí, tipo assim, nenhum desses, o gerado vai ter que ser tipo uma soma de vetores? Isso mesmo. Por exemplo, Tá. suponha que eu tenho uma matriz A 3 por 3 com 2 autovalores. Lambda 1 e lambda 2. Suponha que esse lambda 1, ele é gerado por um vetor V1. Ele é uma reta que passa pela origem na direção do vetor V1. Se esse lambda 2, se o autoespaço dele for gerado por 2 vetores, então, se esse autoespaço associado ao lambda 2 for um plano a gente tem 2 vetores que não são paralelos, são 2 vetores ali. Aí, como o V1 é outra reta que é associada a outro autovalor, né, distinto, então V1, V2 e V3 são 3 autovetores ali dessa matriz A. Então, tem que calcular mesmo o autoespaço. Ok? Entendi. Então, vamos lá. Gente, eu vou só justificar aqui, então, que essa matriz... Ah, não, aí nós vamos diagonalizar. Vamos calcular tudo bonitinho para a gente diagonalizar essa matriz A. Então, nós já calculamos 2 autovalores, e agora, para cada um desses autovalores, nós vamos calcular os autoespaços. Então, primeiro, vamos calcular o autoespaço de A associado ao lambda igual a 0. Então, vamos lá. Associado ao lambda igual a 0, a gente tem que resolver A menos 0i, x igual a 0. Então, qual é essa matriz A? A menos 0i é a própria matriz A, né? 1, 1, 1, 1. X igual a 0. Então, a gente tem que resolver esse sisteminha. Como que a gente faz para resolver? só fazer ali 2 menos ali. Isso. Eu já vou fazer aqui de uma vez. Então, vai ficar 1, 1, 0, 0. Ok. Então, lembrando que as incógnitas são x, y. Ah, ele não está mudando de cor, não. Eu vou deixar assim azul mesmo. Isso. Aí, qual que é o conjunto de solução aqui, gente? X X é igual a igual a menos menos y, y. e y é a variável de
Isso. Então, o autoespaço associado ao lambda zero, ele vai ser o conjunto de vetores xy que satisfaz esse sistema. Então, o x tem que ser igual a menos y e o y é a variável livre. Colocando o y em evidência, quanto que vai dar? Menos 1 e 1. Professor, eles colocou pertence a W. Tá certo? Ou é Não. pertence ao R? Ah, é. Sei lá, vai que... O professor pode escreve fazer isso. falando. Eu erro demais. Então, de novo, olha, é uma reta que passa pela origem na direção desse vetor 1, 1. Vou chamar esse vetor 1, 1 de V1, tá bom? Então, beleza. Agora, vamos calcular o autoespaço de A associado ao lambda igual a 2. Substituindo o lambda igual a 2, o A menos lambda I vai ficar menos 1, 1, 1 e menos 1, certo? Certo. Então, lambda igual a 2, então vai ficar A menos 2i, x igual a 0. Então, A menos 2i, menos 1, 1, 1 e menos 1. Então, agora a gente faz L2 mais L1. Menos 1, 1, 0 e 0. E aí, qual que é o conjunto solução? X é igual a Y. E o y É uma variável. uma variável livre. Beleza. E aí, neste caso, quem é o autoespaço associado ao lambda igual a 2? Vai ser Y e Y, que vai virar 1 e 1. Isso mesmo. Então, vocês podem até conferir, olha, todos os vetores que estão no W lambda 0, eles são do tipo alguma coisa, um número negativo, tipo assim, dois números iguais, só que com sinais diferentes. E, então, por exemplo, 2 e menos 2, menos 5 e 5, menos 20 e 20, são vetores que pertencem a esse W lambda 0. Concordam? Ah, então nesse caso só ia mudar a direção? Aham. Não importa, eu só estou falando assim que esse W lambda 0, ele possui uma infinidade de vetores. Exemplo, menos 1 e 1. Se eu considerar o y como sendo menos 1, vai ficar 1 e menos 1, 2 e 2 menos... menos 2, infinito. São infinitos. Tem Aí uma infinitos dúvida. vetores aqui dentro, ok? Tipo assim, a gente descobre o V1 e V2 em uma ordem. E a gente coloca eles no lugar de P na ordem que a gente descobriu. É, Isso influencia se a gente descobrir na ordem errada? não tem problema, desde que você obedeça a ordem dos autovalores. Se você colocar o V1 primeiro, na matriz P, então o lambda 0 tem que aparecer primeiro na matriz B, Ah, tá, entendi. ok? Tranquilo. Aí não faz diferença. E todos os vetores que estão no... Então, tipo assim, ó, em resumo, vou desenhar aqui, ó, um plano XY. O W lambda 0 é o conjunto de vetores que, se eu desenhar aqui, ó, o vetor menos 1 e 1. Esse aqui, ó, menos 1 e 1. Então, todos os vetores que estão na reta, que passam pela origem na direção desse vetor, estão nesse autoespaço. W igual a lambda 0. Por outro lado, se eu considerar agora o vetor 1 e 1, que é esse aqui agora, e se eu pegar todos os vetores que passam pela a reta que passa pela origem na direção desse vetor, a gente vai ter agora esse W lambda 2. Todos os vetores que estão em uma reta não são paralelos aos vetores que estão na outra reta. Por isso que fala que autovetores associados a autovalores distintos são LI. Se eu pegar qualquer vetor que está aqui em W lambda 2, ele sempre vai ser LI a qualquer vetor que está aqui no W lambda 0. Eles não são paralelos. Ok? Ok. Beleza. Quantos autovetores LI
essa matriz A possui? Ah, é 2 por 2. 2. 2. Um que está num autoespaço e o outro que está no outro autoespaço. Então, A é diagonalizável. Sempre que A é diagonalizável, existem aquelas matrizes P invertível e D diagonal, tais que P a menos 1 AP é igual a D. Aí, nesse caso, quem serão essas matrizes P e D? P vai ser o vetor 1, que eu não me lembro, mas qual que acho que é menos 1 e 1. Menos, Menos menos 1 e 1 1 e 1 e 1. e 1 e 1. E quem vai ser D? Vai ser as duas Autovalores. autovalores, isso. Isso Que mesmo. aí vai ser... 0, 2, O não, 0 e 0, 2. nesse caso aí 0 muda. e 0 e 2. Então, olha só, isso. associado ao lambda igual a 0, a gente teve esse autovetor, nós escolhemos esse autovetor, menos 1 e 1. Então, se o menos 1 e 1 está aqui, olha, na primeira coluna de P, então, a gente tem que colocar o lambda igual a 0 aqui na primeira entrada de D. E associado ao lambda 2, a gente escolheu esse vetor 1 e 1. Então, se o vetor 1 e 1 está aqui na segunda coluna de P, então o alto valor dele tem que estar na segunda entrada de D. Essa é a regra. Aí, se vocês tiverem curiosidade, confiram. Façam a inversa dessa P vezes a matriz A vezes essa P e verificam que vão chegar nessa matriz D. Ok? Isso que é diagonalizar uma matriz A. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tá. Vamos lá. Todas as matrizes são diagonalizáveis? Não. Falso. Então, a gente já tem dois exemplos aqui. Cite uma aplicação da diagonalização de matrizes. Essa daí eu fiquei, como Facilita. assim? Eu também, só consegui entender depois dessa aula, que é facilitar, tipo, O matriz cálculo lá elevada. Isso, ok. Você conhece algum tipo de matriz que sempre vai ser diagonalizável? A matriz. Próprias matrizes diagonalizáveis. Todas as matrizes diagonais são Diagonais, isso. diagonalizáveis. Isso. Tem outro, de modo geral, tem alguma outra regra? Todas que Matrizes têm simétricas? o mesmo número de... Eu acho que é a matriz simétrica também. Isso. É. Toda matriz simétrica é diagonalizável. E o que significa ser matriz simétrica? Se você trocar a matriz é linha igual à pela- transposta. a linha pela Isso. coluna. Então, a gente tem um resultado que fala que toda matriz simétrica é diagonalizável. Ou seja, toda matriz A que coincide com a sua transposta é diagonalizável. E, além disso, a gente pode falar mais, ela é ortogonalmente diagonalizável. Mas me fala primeiro, o que é uma matriz ortogonal? São a matriz que tem as colunas, né? Que são os vetores da forma ortogonal. São vetores ortonormais. Mas a definição de uma matriz ortogonal é que a inversa dela coincide com o quê? Com a transposta? Com a Eu tava transposta mutado esse dela. tempo todo. Hã? Eu tava mutado esse tempo todo, aí eu falei isso. A Ah. transposta é igual à inversa. Isso mesmo. Então, a partir de agora, a gente vai diagonalizar ortogonalmente uma matriz. O que significa? A gente vai diagonalizar uma matriz A, ou seja, a gente vai escrever PA menos 1, AP é igual a D, só que no caso em que P é ortogonal, ou seja, a inversa dela coincide com a transposta dela. Por que a gente vai fazer isso? Porque é muito mais fácil calcular a transposta de uma matriz, que é trocar a linha pela coluna, do que calcular a inversa de uma matriz, né? Então, diagonalizar uma matriz ortogonalmente significa substituir essa inversa de P pela transposta de P, quando P é uma matriz ortogonal. Ok? Ok. Então, a partir de agora, a gente Ok. vai fazer essa construção. Beleza.
Então, vamos lá. Nossa, tá dando Toda uma clareada de ideia muito boa, credo. Oi? Tá dando uma clareada nas ideias muito boa. Ai, que bom, Nó. fico feliz. Verdade, viu? Tá deixando essa matéria um pouco mais palpável. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai diagonalizar. A gente vai restringir nosso estudo apenas à matriz simétrica, que é uma matriz tal que ela coincide com a sua transposta. Então, tem o resultado. Toda matriz simétrica é diagonalizável. E esse teorema 4, ele parece com o teorema 2. O teorema 2, ele falava que se há uma matriz qualquer, autovetores associados a autovalores distintos são L e I. Só que quando A é uma matriz simétrica, esse resultado fica mais forte. Olha só, esse V3 é associado ao alto valor lambda 2. E o V1 é associado ao alto valor lambda 1. Então, daqui, ó, é um exemplo fictício, tá, gente? V3 e V1 são autovetores associados a autovalores distintos. Então, por esse teorema, V3 e V1 são ortogonais. Analogamente, V3 e V2 são associados a autovalores distintos. Então, V3 é ortogonal a V2. É isso que está falando esse teorema. Vn é ortogonal a V3, Vn é ortogonal a V1. Vn é ortogonal a V2 também. Deu para entender Sim. a explicação desse teorema? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, a gente vai diagonalizar uma matriz A através de uma matriz ortogonal. E a definição de uma matriz ortogonal é que a inversa dela coincide com a transposta dela. Mas como que a gente faz para construir uma matriz ortogonal? Aí a gente usa esse teorema 5. De acordo com esse teorema 5, uma matriz é ortogonal se somente se as suas colunas formam uma base ortonormal. Isso significa que, se eu chamar as colunas de uma matriz como sendo vetores, então esses vetores formam um conjunto ortonormal. O que significa ser ortonormal? Então, acho que são vetores que têm a norma igual a 1. Eles têm normas iguais a 1 São e, ortogonais. e ortogonais. Então, produto escalar entre... Norma igual a 1 é o que mesmo? são vetores unitários. O Ah. tamanho dele é 1. Entendi. Tá bom? Então, aqui, olha, nesse é um exercício 6 da lista. Esse exercício 6 pediu para mostrar que essa matriz A é ortogonal. Então, a gente tem que mostrar que as colunas de A, os vetores são ortogonais e, além disso, que a norma desses vetores são iguais a 1. Entenderam? Como que prova isso? Então, vamos lá. Vou chamar o vetor U1 como sendo cosseno de θ e seno de θ. Que é o vetor coluna dessa matriz A. Certo. E o vetor U2 vai ser quem? Menos seno e cosseno. Isso. Então, vamos verificar que esses dois vetores são ortogonais. Como que a gente verifica que dois vetores são ortogonais? A gente tem que fazer a escalar entre eles. Isso. Então, a gente precisa calcular o produto escalar entre eles. Então, o produto escalar de U1 com o 2 vai ser o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Certo ou não? Certo. Quanto que deu aqui? 0. Então, daqui a gente concluiu que, de fato, eles são ortogonais. Qual que é a norma do vetor U1, neste caso? Ah, vai ser um Vai ser por 1. causa da lei Vai ser um. fundamental. É, Não, eu tinha feito de forma totalmente diferente. Totalmente. Ah, agora fez tudo.
Agora Vai fazia ser raiz de sentido. 1, né, professor? Isso, raiz de 1, que é 1. E Ah, tá. analogamente, a norma de U2, neste caso, também é 1. Então, daqui a gente mostra, olha, as colunas dessa matriz A formam vetores que são 2 a 2 ortogonais e de tamanho 1. Então, olha, o teorema 5. Uma matriz M por M é ortogonal se somente se seus vetores coluna formam um conjunto ortonormal. Então, a gente mostrou isso. O conjunto ortonormal é só quando aquilo ali é satisfeito, né? Tipo, o 2 a 2, o produto escalar é igual a 0. isso. E todos os vetores têm tamanho 1. Mas e se tipo fosse 3 não. por 3, por É, exemplo? é. Tá. Aí, tipo, porque o escalar, como é que iria ficar? Então, se fosse uma matriz A, 3 por 3. Vou simplificar aqui. Eu vou chamar a primeira coluna de vetor V1, a segunda coluna de vetor V2 e a terceira coluna de vetor V3. Coloquei assim só para simplificar, mas são vetores, tá bom? Igual aqui, olha, V1 e Teria que 1 fazer e o o 2. produto misto? Ou igual a Aí, não. Aí tem que fazer É só 2 a pegar o 2. V1, V2, o resultado de V1, V2 com V3? Não, 2 a 2, os vetores têm que ser ortogonais. Então, faço V1 escalar Entendi. V2, Ah, V1 tá. escalar Entendi. V3 Nossa e senhora, agora eu não tô entendendo V2. mais nada. Por que num você usa o U e agora você tá usando voltando a usar o V? É porque a professora é boba. Ah, não, foi só o nome do É vetor só o isso. nome. É só nome? Eu achei que tinha É, relação não, é eu com ele ser o. que compliquei Ô, para professora, vocês. e se algum deles aí der diferente de 0? Então, a Então, matriz não vai ser. significa que a matriz não vai ser ortogonal. Entendi. Ela só Ah, vai tá. ser ortogonal se 2 a 2 os vetores são ortogonais e se a norma de cada um deles for É igual igual. ao I. Beleza. Se não satisfizer todas essas condições, a matriz não é ortogonal. Ok? Ok. Agora ficou Entendi. mais claro. Não, agora tá perfeito. Não, eu Então, tinha feito outra coisa nessa Tudo que eu não tinha questão. entendido nessa lista, eu tô. ai, que bom, gente. Eu fico feliz por isso. Então, vamos correr aqui, porque depois disso a gente vai fazer mais um exercício. Tenta fazer pelo Então, menos o 2B, que o 2B tá. tá bom. Dizemos que uma matriz A é ortogonalmente diagonalizável se existe uma matriz ortogonal P que diagonaliza A. Então, a gente diagonaliza a matriz A de modo que a matriz P é ortogonal, ou seja, no lugar da inversa de P, a gente substitui pela transposta de P. Só que pelo resultado acima, uma matriz P é ortogonal se e somente se os seus vetores colunas são ortonormais. Então, a gente vai diagonalizar essa matriz A e a gente vai construir uma matriz P ortogonal. Então, a gente vai construir uma matriz P de modo que suas colunas sejam vetores 2 a 2 ortogonais e tenham norma 1. Entenderam? Sim. E agora que eu entendi que são 3 tópicos de matéria, né? Primeiro ver se ela é diagonalizável, primeiro ver se ela é ortogonal e depois ortogonal. Agora, nossa, entendi diferente. Isso mesmo. Aí tem um teorema 6 que ele fala que toda matriz simétrica é ortogonalmente diagonalizável. Na verdade, as únicas matrizes que são ortogonalmente diagonalizáveis são as matrizes simétricas. Então, por isso que a gente vai restringir o estudo a matrizes simétricas. Ô, gente, eu queria fazer esse exemplo 7 com vocês antes de fazer a 2, porque ele é completaço. Posso? Depois Pode a ser, gente faz. ela cobra tudo. A Pode 7 ser. cobra tudo. Inclusive, eu já vou aqui na calculadora de matriz só para pegar as continhas prontas, para a gente economizar tempo aqui no nosso estudo, na nossa discussão. Um minutinho que eu estou calculando aqui. Beleza. Então, vamos lá. Na letra A, pediu para diagonalizar normalmente, olha. A igual a P dp a menos 1. É a mesma coisa que P a menos 1, AP é igual a D.
Então, como tem o menos 1, a gente vai diagonalizar normal, sem ser ortogonalmente por enquanto. Então, para isso, a gente precisa do polinômio característico de A. Então, é o determinante de 0 menos lambda, 1, 1, 1, 0 menos lambda, 1, 1, 1 e 0. Então, a gente precisa do determinante, 0 menos lambda, dessa matriz. Eu já dei uma coladinha aqui, o determinante dessa matriz é isso, menos lambda mais 1, vezes lambda mais 1, vezes lambda menos 2. Ok? Então, calculo o determinante dessa matriz. Ok. Quais são os autovalores? Vai ser menos 1, 1, é menos 1 e 2. 2. Isso. Então, são as raízes do polinômio característico. Então, lambda é igual a menos 1 e lambda igual a 2. Para cada um desses autovalores, a gente precisa calcular os autoespaços. Professor, Como que a gente... Oi. como tem esse menos antes, tipo assim, não inverte os sinais, não? Aí seria 1 É. menos 2, Não, não? porque quando a gente faz o P de lambda igual a 0, fica esse número todo aqui igual a 0. Então, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar só esse número aqui de dentro igual a menos 0, que é 0. Ah, Aí tá. dá no mesmo, tá bom? Ah, tá. Por isso que eu achei que seria O 1 menos... e menos 1. É porque ia ficar menos Tipo- lambda menos 1 aí. Tipo, Tipo tinha que ser assim, menos 1 para dar menos, menos, mais. Aí ia ficar 1 menos 1. é isso mesmo. Imagina assim, olha, menos A vezes B igual a 0. Então, daqui a gente conclui que o menos A é igual a 0, ou o B igual a 0. Menos A igual a 0 é a mesma coisa que A igual a 0. E Então, mesmo sendo menos lambda menos 1, ia ser menos 1 também. verdade. Beleza. Então, para cada autovalor, a gente vai calcular os autoespaços. Então, vamos primeiro com lambda igual a menos 1. Então, vai ficar A menos lambda e x igual a 0. Então, no lugar do lambda aqui, a gente vai substituir por menos 1. Então, como que vai ficar? Vai ficar a Vai matriz ficar tudo toda 1. 1. Uhum. Ótimo. Aí a gente escalona a matriz aumentada. Quando a gente vai escalonar a matriz aumentada, a gente vai fazer L2 menos L1 e L3 menos L1, certo? Certo. Já vou colocar ela escalonada aqui para andar mais rápido, tá bom, gente? Mas na prova, façam bonitinho. Tá bom. Façam o que eu digo, não o que eu faço. Ai, Beleza. ai, acho muito hipocrisia esses professores fazendo de um jeito e mandando a gente fazer de outro mais difícil, viu? Sacanagem, né? É. Injusto. Como diz meu filho, isso não é justo. Ele sempre fala isso comigo. Então, vamos lá. Tem um pivô e duas variáveis livres. Qual que é o conjunto solução aqui? X é igual a menos y menos z. Y pertence aos reais, z pertence aos reais. Isso. Ah, e vai cair Aí naquele já sabe que vai caso. ter dois Naquele caso. Dois autovetores. autovetores. Então, o autoespaço associado ao lambda igual a menos 1 vai ser o conjunto de vetores x que satisfaz essa equação. Então, qual é o formato? O x vale menos y menos z. Y, E Z. colocando o y em evidência, Vai ficar Professor, você menos pôs 1. Z pertence a W ali de novo. ai, de novo, gente. Ai, gente, esquece, porque eu tô esquece essas lerdezas da professora, que eu tô escrevendo falando. Então, colocando o y em evidência, né? Pegando os coeficientes do y. Menos 1, 1 e 0. E agora o z. Menos 1, 0 e 1. Menos 1. Ótimo. Lembrando que o y e o z são reais. E aí? Esse conjunto é gerado por quais vetores? Menos Menos 1, 1, 0, 0. menos 1, 0. Isso, porque a partir de combinações lineares
entre esses vetores, a gente consegue obter todos os autovetores aqui nesse espaço. Geometricamente, um conjunto gerado por dois vetores não paralelos representa o quê? Uma reta, um plano, um Conjunto, um espaço. plano ali. Então, isso aqui representa um plano, né? É um plano que passa pela origem. E é paralelo a esses dois vetores. Eu vou chamar o primeiro de V1 e o segundo de V2, só para V2, só para simplificar essa minha escrita. Ok? Ok. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Esses dois vetores são paralelos? Não. Ok. Então, aqui, nesse autoespaço, a gente encontrou dois autovetores ali, dois Professor, vetores não paralelos. o Oi. V2 é -1, 0 e 1. E aí Obrigada. você colocou eles Verdade. iguais. Obrigada. Isso ia me gerar um problemão depois. Então, esses dois vetores não são paralelos. O produto escalar entre eles dá quanto? Dá menos 1. Dá mais um, né? Aí eu também escrevi errado ali. Dá mais um. E eles não são eles não são ortogonais também. Mas tudo bem. Ok, temos esses vetores. Agora, vamos calcular o outro autoespaço. Nós já calculamos para o lambda igual a -1. Agora, vamos para o lambda igual a 2. Então, quando o lambda é igual a 2, a gente precisa resolver a menos 2i x igual a 0. Então, substituindo o lambda igual a 2 aqui, como que vai ficar? Tá menos 1, menos 1. Vai ficar menos 2 na menos diagonal 2, principal e 1 no resto, né? Isso. Ok. Igual a 0, 0, 0. Aí a gente escalona a matriz aumentada. Eu já vou... Um minutinho aqui que eu vou copiar. Escalonando a matriz aumentada, a matriz escalonada reduzida fica assim. 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 0 e 0. Fica assim, tá? Então, x, y, z são as incógnitas. E aí, qual que é o conjunto solução? X é igual a Z, Y igual a Y é 0. igual a Z, e Z é a variável B. Ótimo. Ou de novo, W. Beleza. Nesse sentido, qual é o autoespaço associado ao lambda igual a 2? 1. Vai ficar Isso. Z, Z, Z. Z, Z e Z. Onde o Z é o número real. Ótimo. Então, ele é gerado por quem? 1 e 1. 1 e 1. Eu vou chamar esse 1 e 1 de V3, tá? Só para dar sequência. Então, esse autoespaço W lambda 2, ele é uma reta que passa pela origem. Uma reta na direção desse vetor que passa pela origem. Então, vamos lembrar aqui, olha. Vamos colocar aqui um resumo. A gente escalonou, nós calculamos os autovetores. Dada essa matriz A, 3 por 3, nós identificamos dois autovalores, que é o lambda igual a -1 e lambda igual a 2. Ok. Associado ao lambda igual a -1, a gente encontrou um autoespaço gerado pelos vetores V1 e V2, certo? Certo. Então, é gerado por -1, 1 e 0,
e menos 1, 0 e 1. E o autoespaço associado ao lambda igual a 2, ele é gerado pelo autovetor 1, 1 e 1. Quantos autovetores Li essa matriz A possui? 3. 3, porque olha só, os autovalores associados ao lambda igual a menos 1 não são paralelos. Então, eles formam o conjunto Li. E esse 1, 1, 1, ele é um autovetor associado ao autovalor diferente desses dois iniciais. Então, ele, unido com esses outros dois, pelo teorema 2, vai formar um conjunto Li. Então, Professor, A possui 3 autovetores Li. Oi. só para tirar uma dúvida também, só que de matéria passada. Qual que será a base do autovetor do lambda igual a 2? Uma base para esse autoespaço é esse próprio É o vetorzinho próprio vetor. 1 e 1, porque ele gera o autoespaço e todo conjunto formado por um único vetor não nulo é Li, então ele gera e é Li, aí forma uma base. Ah, ok. Ok? Pode pedir base nessa Sim, a gente definição pede assim, base, não? mas é só para encontrar esse gerador mesmo, é como se fosse um Eu- passo a passo. Tranquilo. Tá? Então, aqui, olha, o autoespaço associado ao lambda igual a menos 1 é um plano que passa pela origem e é paralelo a esses dois vetores. O autoespaço associado ao lambda igual a 2 é uma reta que passa pela origem e paralela a esse vetor. Então, a matriz A é diagonalizável, ou seja, a gente pode escrever P a menos 1 AP igual a D, em que quem vai ser a matriz P? P vai ser Vai ser os autovetores. Vai ser Menos 1, 1, 0, menos 1, 0, falando 1. por coluna. Aham. Menos 1, 1, Menos 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 1, e 1. 1, 1 e 1. Então, vocês colocaram, olha, o V1, o V2 e o V3, né? Certo. E D? Quem vai ser a matriz D? Isso que eu ia perguntar, como menos 1, faria? menos 1 e 2? Menos 1 e 2. Isso, Menos 1 duas vezes? Ah, tá. É por isso, causa que, tipo assim, Como como lá tem em cima dois, estava ao quadrado, então é como se fosse menos 1 e menos 1. isso E também mesmo, tem que ser para cada vetor gerador ali do lambda menos 1. isso mesmo. entendi. Tanto o V1 como o V2, eles são associados ao menos 1. Então, se o V1 está na primeira coluna, o menos 1 aparece primeiro. Se o V2 está na segunda coluna, o alto valor associado a ele aparece segundo. Aí tem que sempre obedecer essa ordem. Ok? Ok. Então, fizemos a letra A. Só que a letra B obtém uma matriz ortogonal B que diagonaliza A. Então, beleza. A gente já sabe que A satisfaz essa relação daqui. Só que em vez de ter essa diagonalização simples de A, eu quero construir uma matriz ortogonal que diagonaliza A. Então, vamos pensar aqui comigo, olha. Essa matriz P, ela tem, as colunas dela são os vetores V1, V2 e V3. V1, V2 e V3 são vetores ortonormais? Não. Não. Por quê? Por causa que, igual a gente fez lá em cima, V1 e V2, o produto escalado tinha de 0. Uhum. Isso mesmo. Só que V1, V2 e V3 é ali. Como que a gente faz para ortonormalizar 3 vetores? Sente e choro. Gram-Schmidt. Então, a gente vai utilizar o método de Gram-Schmidt. Isso tem no vídeo? Tem. Tem um Acho que é o exemplo lá. último. É o último exemplo. É o É. último exemplo. Nossa Senhora, eu e o Pedro quase chorando para fazer aquela gravação. Deu muito trabalho para preparar e gravar essa parte, que a gente queria explicar tudo. Então, a gente vai utilizar o método de Gram-Schmidt. O método de Gram-Schmidt a gente vai, eu vou chamar de W1 o próprio vetor V1. Eu vou chamar de W2 o vetor V2 menos a projeção de V2
sobre V1. E vou chamar o W3 de V3 menos a projeção de V3 sobre V1 menos a projeção de V3 sobre... Só que o V1 agora é o... Peraí. No lugar de V1 aqui é W1. Professora, Oi. mas tipo assim, os únicos aí que não são ortogonais, que você precisaria de fazer isso, só é o V1 e o V2. Isso! Por quê? Porque o V3, ele é associado a alto valor diferente de V1 e V2. Então, por aquele teorema 4, que graças a Deus ele existe, esse V3 já nasce ortogonal a V1 e a V2. E se de fato a gente fizer o produto escalar, olha, de V1 com V3 vai ser menos 1 mais 1, dá 0. E de V2 com V3 vai ser menos 1 mais 1, que é 0. Ok? Então, Ok. tá vendo? Aquele teorema, ele nos ajudou bastante. Então, daqui, a gente só tem que... A gente vai fazer... E o W3 vai ser o próprio V3, porque ele já nasce ortogonal a qualquer vetor que está aqui no alto espaço associado ao lambda 1. Professora, então, tipo, Oi. só tem que fazer o Gram-Schmidt quando for vários vetores diferentes no mesmo outro espaço. Isso E aí, mesmo. tipo assim, se tivesse 3 lá no primeiro, aí eu teria que fazer, tipo assim, É, W3 igual a V3, menos projeção, blá, blá, blá. isso Ah, tá. mesmo. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Então, menos 1, 1 e 0. Aí aqui, ó, V2, que é menos 1, 0 e 1, menos a projeção de V2 sobre o W1. A projeção de V2 sobre o W1 é V2 escalar W1. Quanto que dá o V2 escalar W1? Dá 1. V2 escalar W1 dividido pela norma ao quadrado de W1, que dá 2, na direção do vetor W1. Então, fazendo essa continha aqui, então vai ser menos 1 mais meio. Então, vai ser menos meio. 0 menos meio e 1 menos 0. Então, esse aqui é o vetor W2. Então, tá aqui, ó, o W1, o W2. Se eu não errei continha, é isso. Aí, para eu conferir minha conta, eu faço W1 escalar W2. Então, vai ser, ó, mais meio, menos meio, mais 0. Deu 0. Então, de fato, eles são ortogonais. Conferem. Concordam? Sim. Aham. E o V3, vai ser o próprio W3. Tem como eles não serem ortogonais mesmo fazendo isso? Aí isso significa que você errou conta. Ah, tá. Isso aqui é o processo de ortogonalização. Toda Entendi. vez que faz essa continha, os vetores resultantes têm que ser ortogonais. Então, nós tínhamos os vetores inicialmente, V1, V2 e V3. Só são LI. Aí, em vez de utilizar V1, V2 e V3, a gente construiu os vetores W1, W2 e W3, que são 2 a 2 ortogonais. Só que para construir uma matriz ortogonal, além dos vetores serem ortogonais, eles precisam ser unitários. Então, É como só que eu faço? dividir. Dividir pela norma. Então, em vez de considerar W1, W2, W3, a gente vai dividir eles pelas suas normas. Então, vou chamar de U1, U de unitário. Então, vai ser o W1 dividido pela sua norma. Então, vai ser Raiz de 2. isso. O 2, quem vai ser? A norma desse aqui vai ser raiz de 1/4 mais 1/4 mais 1. Então, raiz de 6/4. Então, raiz de 6 sobre 2. Certo? Certo, certo. Então, menos 1/2 dividido por raiz de 6 sobre 2 vai ser menos 1 sobre raiz de 6. Menos 1 sobre raiz de 6 e 2 sobre raiz de 6. Ok. E o 3 vai ser
o W3, vou colocar aqui, o W3 dividido pela norma dele. 1 raiz 3, 1 raiz 3, 1 raiz 3. Isso. Beleza. Então, a gente identificou 3 autovetores que são ortonormais. Com isso, Agora é só criar a matriz. a gente cria aquela matriz B que é ortonormal. Aqui no enunciado chamou ela de B, tá, gente? Por isso que eu... Aqui, ó, obtém uma matriz B ortogonal que diagonaliza A. Então, a gente fez somas de múltiplos escalares dos autovetores, ainda está dentro do autoespaço. Só que, em vez de considerar aqueles V1, V2 e V3 iniciais, nós vamos considerar os vetores unitários e ortonormais. Então, o 1, Ô, o professora, 2... Oi. depois disso aí, tipo assim... Ah, não, vou esperar você terminar para perguntar. Calma aí. Tá bom. E o 3. Então, essa matriz B, vocês podem até conferir. Ela vai valer que a inversa dela é igual à transposta dela. Como que confere essa continha? Ué, é só ver as linhas, as colunas e trocar, não? Ou você Isso, pode ir então, pelo, você tipo, calcula. o A e J é igual a JI. Quer Ou dizer, então você calcula. Se a transposta dela vezes ela é igual à identidade, significa que a transposta dela coincide com a inversa, certo? ou isso. Então, nem sei, eu só estou mostrando o que significa, mas por construção, como as colunas são vetores ortonormais, vale, tá? É um teorema, provado que vale. Então, com isso, a gente pode, aqui na letra C, verifique que B ortogonal a gente já verificou. Aí, com isso, como essa matriz B ela é formada por autovetores ortonormais de A gente consegue. Era assim, antes era P a menos 1, AP é igual a D. Só que no lugar da matriz P, a gente vai colocar essa matriz ortogonal. Então, vai ficar B transposta a B. Então, essa é a diagonalização ortogonal da matriz A. Professor, mas na letra C a gente tem que desenvolver isso ou só fazer a A letra C é manipulação? bem isso. A letra C só pediu para conferir essa continha aqui, ó. Aham. Ah, tá, beleza. Aí a gente tem que fazer ela, então. É isso. Você calcula a transposta dessa matriz B e multiplica pela matriz B e verifica que dá a identidade. Entendi, tranquilo. Ô, professor, Oi. agora que acabou tudo. Tipo assim, e se perguntarem, sei lá, quanto que é A ao cubo? Se perguntar quanto que é A ao cubo. Nesse caso, a gente já tem que, daqui, olha, dessa relação daqui, eu vou fazer no cantinho aqui, tá? Daqui a gente tem que A é igual a PDP transposta. Então, A ao cubo vai ser P vezes a diagonal ao cubo vezes a P. Peraí que eu errei aqui, um minutinho. Não quero fazer aqui, não. Quero fazer lá embaixo. Por causa da transposta e não da inversa, que é mais fácil. É. Então, a gente tem fazer essa com B, né? relação aqui. Dessa relação, a gente tem que a matriz A pode ser calculada como a inversa da transposta. Essa matriz B transposta é a mesma coisa que B a menos 1, concorda? Que B é ortogonal. Então, aqui, se eu multiplicar pela matriz B, vai dar identidade. Eu multiplico por B à esquerda e por B a menos 1 à direita. Então, daqui a gente conclui que A é igual a E, D, B a menos 1. Só que o B a menos 1 é a B transposta. Aí, se pedir o A elevado a quanto? A 5, por exemplo? Pode ser. Então, vai ser o B elevado a 5. Seria B vezes D Não, B elevado a 5. elevado a 5, né? Não sei, B
Eu fiz errado. B, D elevado a 5 5, BT. vezes o B transposta. O D elevado a 5, D é aquela matriz É só diagonal levar de tranquilinho lá. só levar toda aqui 5. e fazer as contas E certinho, fazer né? essas continhas. Aí a dificuldade computacional desse cálculo fica mais fácil, fica mais simples, né? Entendi. Sim. Não, é bem mais fácil. Ok, pessoal? Ficou claro? Ficou, não, bastante. Agora, só para fechar com chave de ouro, seria explicar como que fazem fazer o polinômio característico. Tá bom. Qual? É Aqui, a 2? Essa é a aqui, né? 2B. Tem como depois dessa aula você passar pra gente esse OneNote? Porque não, Tem. ele tá completinho. Eu sempre passo no quadro da aula, eu dou um print nele. Aqui e mando para Aonde você. que fica? E eu Fica sempre no mando Siga. Ela gravação coloca da no aula. Siga. Ela Eu coloca, coloco tipo, no cada Siga aula e a Telegram gravação. toda vez. Ah, tá. É o quadro da aula que eu chamo. Os arquivos, né? Aham. Eu sempre mando 2 links. Um é Ah. do quadro e o outro da gravação. Tá Não, bom? desculpa, então, eu não tinha visto isso não. Tranquilo. Gente, olha só. Vamos lá. Essa matriz A, olha, a primeira linha é igual à primeira coluna. Segunda linha, 420, é igual à segunda coluna, 420. Terceira linha, 302, é igual a 302, terceira coluna. Então, essa matriz A qual que é o nome dela? Simétrica. Simétrica, porque ela é igual à transposta. Toda matriz A toda matriz A simétrica é ortogonalmente diagonalizável. Essa matriz A é simétrica, certo? E além disso, a gente tem que autovetores associados a autovalores distintos de uma matriz simétrica são ortogonais. Aqui falou, sejam V1 e V2. Primeira coisa, mostre que V1 e V2 são autovetores de uma matriz A. É a matéria da semana passada. Como que a gente fez isso? Eu só multipliquei a matriz por um vetor. Isso. Aí achei uma escalar. A Uma V escalar não. é igual a lambda V. V é um autovetor da matriz A se e somente se existe um número real, que aqui eu chamei de lambda, de modo que A vezes V é um lambda vezes V. Então, aqui vocês vão ter que calcular AV1 e AV2. Aí vai ter que ser um número real vezes o V. Ok? Ok, essa parte eu cheguei a fazer. E aí tem que ser múltiplo dele, ou zero. Isso mesmo. Aí tem que ser um número real. Não importa se é igual a zero ou diferente de zero. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Então, essa aqui é a letra A. Na letra B, encontre todos os autovalores e autoespaços de A sem calcular o polinômio característico. Então, vamos pensar aqui. A matriz A é simétrica e 3 por 3. Então, resolvendo aqui o A vezes o V1 e o A vezes o V2, vocês vão achar os autovalores. Então, vocês vão achar um alto valor lambda 1 e um alto valor lambda 2. Certo? Certo. Outra coisa. Aí vocês vão ter que verificar esses autoespaços associados a lambda 1 e lambda 2. O que a gente pode fazer primeiro a gente verifica os autoespaços. Então, a gente tem A, lambda 1 e lambda 2, que vocês já encontraram aqui. Tudo bem? Sim. Beleza. Sim. Aí vocês vão ter que analisar esses autoespaços aqui. Assim, depois que você já tem os altos espaços, só você faz o processo normal, né? Só que, se esse autoespaço contém um terceiro vetor, aí você faz isso mesmo. Aí você faz agora o produto vetorial entre eles. Porque quando você faz o produto vetorial entre eles, você encontra um terceiro vetor que é ortogonal a eles, aos dois iniciais. Certo? Certo, eu estava fazendo escalar. A escalar. matriz é simétrica. Então, ela possui 3 autovetores ali.
Eu estava achando que eu tinha que multiplicar escalar para achar um autovetor e estava dando tudo errado. Não, eu tava tentando fazer o processo inverso, tipo, do final até chegar no... Só que não ia ter jeito nenhum de chegar nisso. Olha, nem precisa calcular o alto espaço por enquanto. Eu só não Porque entendi como que você conseguiu o alto valor. Então vamos lá. Quando você faz A vezes V1, suponha que a matriz A vezes esse vetor V1 deu 2V1. Então significa que V1 é um autovetor associado ao lambda igual a 2, ao alto valor 2. Entendeu? Deu exatamente isso mesmo, tá? Como é que é? Suponha, Deu suponha que 2 mesmo. você fez Deu A vezes o V1 e deu igual a 2 vezes o V1. Isso. Então, significa que V1 é um autovetor associado ao alto valor 2. Ah, tá. Dois. Nó. Ok? E aí depois faz a mesma coisa, depois que você conseguiu o V3, faz a mesma coisa pro V3. Isso. Aí você obtém. Como A é simétrica, obrigatoriamente A é diagonalizável. Ou seja, A possui 3 autovetores LI. Então, a partir desses 2 autovetores V1 e V2, a gente construiu um terceiro vetor qualquer, que não é coplanar a V1 e V2. Um exemplo é fazendo o produto vetorial. Mas aí, professora, Ô, nesse pessoal. caso, tipo, o V3 ele vai entrar no alto espaço de lambda 1 ou de Aí, lambda 2? você pode fazer A vezes V3 e E vai verificar achar qual é o assim. lambda dele. Ah, Ô, professora. E aí você Mas- vai ter V1, V2, V3, lambda 1, Sem ter lambda 2, feito lambda 3, o sem ter feito preliminar. cálculo. É. Muito Nossa fácil, muito senhora, simples. que matéria é essa? Ô, professora, rapidão. Oi. Mas e se, por exemplo, um alto valor associar dois autovetores? Ah, então, não tem problema. Só que do jeito que você construiu aqui, esse V3, ele não é coplanar a V1 e a V2, então mas ele ele vai. pode estar dentro do alto espaço Ah, tá. associado ao lambda 1. Se Eu vou ele fazer estiver dentro do alto espaço associado ao lambda 1, então esse lambda 3 vai ser igual ao lambda 1. Ah, entendi. Então, tipo assim, eu vou fazer o vetorial aí que nem você fez, vou achar um outro vetor, e aí multiplicando pela matriz, eu vou achar. Entendi. O Beleza. alto valor associado a ele. Isso mesmo. Mas e se não tiver matriz? Por Mas a exemplo. matriz A foi dada aqui, olha. Não. É porque tem o outro exercício, não tem a matriz. Pede pra gente descobrir a matriz. Ah, será que é esse aqui? É. É isso aí. O 4, como que faz sem a matriz? Então vamos lá. A é simétrica. Deixa eu só colocar um recadinho aqui no grupo, falar com o pessoal que eu vou atrasar um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui, ó. A é uma matriz 3x3 simétrica. Beleza. A gente sabe que 2 e 8 são os únicos autovalores de A. Então, vamos esquematizar aqui. Lambda igual a 2 e lambda igual a 8. Ok até agora? Ok. E a gente sabe também que V1 e V2 são autovetores associados ao lambda 2. Ó, então, o V1 e V2 são dois autovetores associados ao lambda 2. Então, Eles quando são você paralelos? fazer. Não Então, são. quando você fazer o vetorial, ele vai ser do lambda 8, obrigatoriamente? Isso. Então, o alto espaço associado ao lambda 2, a gente pode falar que ele é gerado por menos 1, 1 e 0 e menos 1, 0 e 1. Porque eles são dois vetores que não são paralelos e que estão dentro desse alto espaço associado ao lambda A. Ok? Aí, quem falou o negócio do produto vetorial aí? Eu, Lucas. Lucas, muito bem, Lucas. Então, a gente tem um resultado que fala: autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Então, a gente tem que descobrir um vetor V3 que é simultaneamente ortogonal a V1 e a V2. Professor, Oi.
Mas, tipo assim, esse exemplo aí, acho que é até bem parecido com um dos exemplos que você fez, essa questão. Só que, tipo assim, igual, por exemplo, esse V1 e V2, eles não são Paralelo. ortogonais. É. Aí, tipo assim, pode fazer isso antes de ortogonalizar eles antes? Pode. Aí depois tem que ortogonalizar, tá bom? Por que que pode? Quando a gente ortogonaliza o vetor, a gente só está pegando vetores dentro do autoespaço que são ortogonais. Tipo assim, suponha que eu tenha. Eu até fiz esse desenho na videoaula. Tá. Nesse Suponha que você caso tem um pode autoespaço que é um fazer. plano. Nesse caso pode fazer porque eles não estão no mesmo autoespaço? Ou não tem nada a ver? Não entendi. Tipo assim, não precisa Vai ortogonalizar ter que antes. ortogonalizar daqui a pouquinho. Vai ter Não, que ortogonalizar. sim, mas tipo assim, você vai ter que ortogonalizar o V1 e o V2, né? Só. O V3 Isso. não, porque ele é de outro espaço. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, esse V3, tipo assim, se eu tivesse ortogonalizado V1 e V2 e só depois calculado o V3, eu iria obter um vetor paralelo a V3, que estaria dentro do autoespaço. Não tem problema. A gente pode escolher qualquer vetor que está aqui no autoespaço. Tá bom? Beleza, tranquilo, professora. Então, agora tem que ortonormalizar V1, V2 e V3. Aí, ortonormalizando V1, V2 e V3, a gente consegue encontrar uma matriz ortogonal P que diagonaliza A. Ou seja, P transposta a P vai ser igual a... vai ser igual a matriz identidade. Identidade não, diagonal. Aí a gente isola esse Azinho e calcula e encontra essa matriz A. Daqui. Deu para entender? Deu. Deu sim. Então a gente não vai encontrar outro alto valor. Aqui não é necessário, porque está falando que esses dois são os São os únicos únicos. autovalores, né? Calma, professora, aí para tipo, para eu descobrir a matriz P no caso, eu tenho que ortogonalizar V1 e V2 antes. Isso. Tá. Aí tem que fazer aquele processo que a gente fez assim. Você tinha V1, V2 e V3. Onde que foi? Aqui em cima, olha. Peraí. Aquele negócio da projeção, né? Isso. Aí tinha V1, V2 e V3. Aí a gente ortogonalizou os dois primeiros, manteve o terceiro, porque ele era de alto valor, alto espaço diferente. Dividimos pela norma, e aí sim, a matriz P ortogonal as colunas são os autovetores ortonormais. Ok? Ok. Vou fazer esse processo aqui de novo. Beleza? Então, Beleza. Beleza. Nossa gente, Senhora. amei a aula de Nossa. hoje, viu? Ajudou bastante Foi essa aula. bem produtiva mesmo. Nó Foi demais. mesmo, muito bom. Obrigada pela participação e, tendo dúvida, é só mandar lá no Telegram. Fiquem à vontade. Beleza, Beleza. professora. Obrigado, Jane. Até De nada. mais. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, bons estudos.